Hello guys, what's up? Meu nome é Adriano, eu sou professor de inglês e hoje eu vou ensinar para vocês em quais situações que a gente utiliza o Present Perfect em inglês. Então, nesse vídeo aqui eu não vou colocar o foco em ensinar para vocês como formar as frases utilizando o Present Perfect, porque isso é um assunto muito simples e vocês podem facilmente aprender a como formar as frases. A parte difícil do Present Perfect é saber quando utilizar ele na língua inglesa, porque é uma tensão verbal que não existe no português. Então esse que vai ser o meu foco aqui nessa aula, tranquilo? Então, nesse vídeo aqui eu vou ensinar para vocês as 3 situações que a gente vai utilizar o Present Perfect quando a gente for falar inglês. A primeira situação é de longe a mais ampla de todas. Vocês vão utilizar o Present Perfect sempre que vocês forem falar de alguma coisa que aconteceu no passado, mas sem especificar quando que isso aconteceu. Por exemplo, imagina que vocês querem dizer que vocês foram para a Inglaterra ano passado. Você vê que você tem esse ano passado na frase? Então você tem o tempo, você tem quando que isso aconteceu. Aqui em inglês você utilizaria o passado normal, o Simple Past. Agora, imagina que você está conversando com alguém e você quer dizer que você já esteve na Inglaterra, mas você não quer dizer quando que você fez isso. Você só quer falar que em algum momento da sua vida você esteve lá, mas sem especificar quando. Então, essa é a situação perfeita para você utilizar o Present Perfect. Você poderia ir lá e falar I have been to England ou até I have already been to England. Tanto faz, as duas frases estão perfeitas. Beleza? Mais um exemplo. Imagina que você quer dizer que você já trabalhou como professor. Você pode falar I have already worked as a teacher. Se você for falar, por exemplo, que você trabalhou como professor ano passado, você diria simplesmente I worked as a teacher last year. Vocês conseguem ver a diferença? Então, sempre que vocês tiverem o tempo de quando que a ação aconteceu no passado, vocês vão utilizar o Simple Past, e quando vocês não tiverem o tempo, vocês podem utilizar o Present Perfect. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima situação. A segunda situação não é tão comum quanto a primeira, mas ainda assim ela vai ser muito útil no dia a dia de vocês. Então, vocês vão utilizar o Present Perfect sempre que vocês estiverem utilizando aquelas expressões de tempo que se referem a um tempo que começou no passado, mas ainda não acabou. Por exemplo, today, this week, this month, this year. Você vê que todas essas expressões, elas falam de um período de tempo que já começou, mas ainda não acabou. Nessas situações, vocês podem utilizar o Present Perfect sem nenhum problema. Então você poderia falar coisas do tipo I have studied English today. Tá, perfeito. Ou você poderia perguntar para alguém Have you seen your friend this week? Também tá perfeito. Beleza? Então, sempre que você estiver falando de um período de tempo que começou no passado, mas ainda não acabou, você tem a possibilidade de utilizar o Present Perfect. E por último, nós temos a situação que eu diria que é a mais difícil de todas, que são as exceções. Só que, para mim te explicar quais que são as exceções, eu vou ter que primeiro falar com vocês sobre um erro que é muito comum as pessoas cometerem quando elas vão utilizar o Present Perfect. E esse erro é traduzir a frase palavra por palavra. Por quê? Se você pegar uma frase, por exemplo, I have studied English, e você traduzir essa frase palavra por palavra, a tua tradução vai terminar em algo como eu tenho estudado inglês. Só que essa tradução foge completamente do significado da frase original. Por quê? Porque quando você usa o Present Perfect, como eu já falei, você está falando normalmente de um tempo que aconteceu no passado, só que sem especificar quando que aconteceu. Então, a melhor tradução pro I have studied English seria eu estudei inglês. Você traduz com o passado normal. Por quê? Como eu falei no início da aula, o Present Perfect não existe no português. Então a gente tem que fazer essa adaptação. Quando você for traduzir a frase, você esquece o significado do have com aquela ideia de ter. O have aqui vai ser só um auxiliar. Então, I have studied English, você traduz como se fosse o passado normal. Eu estudei inglês. E você vai fazer isso para a imensa maioria das situações que você utilizar o Present Perfect. Só que você não vai fazer isso para todas as situações, porque a gente vai ter algumas palavras, alguns verbos que vão ser exceções. E especificamente esses verbos que são exceções vão trazer um significado um pouco diferente. Por exemplo, o verbo live. Se você for lá e falar algo do tipo I have lived in this city since I was a kid, o que você está dizendo aqui é, na verdade, eu tenho morado nessa cidade desde que eu era uma criança. Só que é importante que você lembre que esse verbo vai ter esse significado porque ele é uma exceção. Na maioria das vezes, você vai traduzir uma frase que está no Present Perfect como se fosse o passado normal. Por exemplo, se a pessoa te fala I have bought a new car, você vai traduzir isso como
eu comprei um carro novo. Porque se você traduzir como eu tenho comprado um carro novo, não vai fazer sentido nenhum, beleza? Então você tem que lembrar que alguns verbos vão ser exceções. E o meu conselho para vocês seria aprender esses verbos aos poucos, naturalmente, conforme vocês forem estudando inglês. Não tenta focar tudo numa vez só, que não vai ser muito eficiente. Conforme você for sendo exposto ao idioma, aprendendo o idioma, esses verbos vão entrar no teu vocabulário, você vai saber como utilizar eles naturalmente. E seria isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Com as duas situações iniciais que eu passei para vocês, vocês vão saber como utilizar o Present Perfect na grande maioria das situações e depois vocês têm que ir aprendendo as exceções, aquelas situações específicas que vocês vão utilizar o Present Perfect, mas que não são muito comuns, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, não se esquece de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.